Salve nação rubro-negra! Voltamos e com um vídeo um pouquinho mais demorado, um vídeo um pouquinho mais completo, porém para falar sobre o mercado do Atlético e um pouco sobre o que aconteceu do gramado da arena que foi trocado, da obra da arena que ainda está em execução, talvez não fique pronta já por completo para o primeiro jogo, mas voltamos. Vamos começar falando do mercado do Atlético, as chegadas do mercado do Atlético. Chegaram Jorge Rivaldo, Dantas, Bruno Baldini, que é pro sub-20 a princípio, Kevin Vargas e Gilberto. O Kevin Vargas ainda vai chegar, parece que ele ainda vai jogar 2 jogos lá ainda pelo time dele, que eu não lembro nem de quem que ele veio. Pra ser bem sincero, não procurei ver de quem que ele veio. Bom, chegou Gilberto, lateral. Kevin Vargas, ponta. Rivaldo, para ser substituto do Viveiros. Dantas, zaga que precisávamos, talvez para dar um adeus para Léo Pelé. E o Bruno Baldini, que veio para o sub-20, mas provavelmente ele ainda vai aparecer já esse ano no time de cima. Vamos lá. Gilberto. Os amistosos, como teve agora esses 3 amistosos, vamos começar falando da atuação dele em 2 amistosos que teve. Em um, foi mais ou menos, mas no outro deixou a desejar, contra o Bragantino principalmente. Mas ainda sem ritmo. Porém, eu acho, na minha opinião, uma boa contratação para ser reserva do Benavides. Porque o Gilbertinho, o Gilberto que é do Palmeiras, está emprestado para nós, talvez não faça tão bem essa lateral. E possa ser usado mais para frente como ponta, um substituto até para o Kevin Vargas, que veio para o Atlético, que vai vir ainda, né? Não chegou, mas já tá certo o negócio, que é o ponta que vai jogar na direita, mas ele faz as duas, ele faz tanto a direita como a esquerda, que precisávamos, ainda mais com a saída do Julimar, que daqui a pouco vamos falar. O Rivaldo era muito necessário, porque tínhamos apenas o Viveiros, e o Renan Peixoto provou também nesses amistosos que não é um substituto para a Série A, pelo menos para o Viveiros. Chegou o Dantas, que precisávamos. A gente precisava de um zagueiro mais confiante, porque o Léo Pelé, mesmo ainda saindo bem nos amistosos, a gente precisava de um jogador que não tivesse queimado com a torcida, talvez. Que viesse para vestir a camisa. E a princípio vai ser um reserva, porque eu, na minha opinião, não mexeria na zaga do Atlético. Mas temos um zagueiro que talvez não estando queimado com a torcida possa atuar melhor. E tem o Bruno Baldini, que veio para o sub-20, mas também para mim, assim, como o Arthur é uma grande promessa pro futebol. O Arthur já está se provando mais, mas o Bruno Baldini, para mim, é uma grande promessa no futebol, principalmente na zaga. Precisamos de mais alguma contratação? E aí? Você, atleticano, acha que falta mais alguma coisa? Para mim, ainda falta um volante. Mesmo tendo o Dudu, João Cruz, Zapelli agora que se machucou no amistoso, acho que o Zapelli não vai ter muita atuação. Mesmo eu gostando do futebol dele, tenho minhas críticas, mas gosto do futebol dele. Mas é para certas ocasiões o futebol dele, principalmente quando a gente está jogando contra time fechado, que se posta mais atrás, não para marcar tanto, e não como meia, e sim como volante, ou um intermédio ali entre volante e meia, que um volante que tenha um pouco mais de liberdade para subir, para ajudar. Mas acho que a gente precisa desse meia de ligação, a gente precisa de mais um meia que saiba articular melhor a jogada ali, que vai ser usado muito o Luiz Gustavo vai ser usado muito nessa função. O Zapelli talvez seria o substituto dele, tá machucado, não sei quando volta, então a gente precisaria de mais um meia. E talvez de mais um ponta. Mas tem aí o Claudinho e o Gilbertinho, o Gilberto lateral, que também possam fazer, os dois possam agir como ala ou ponta, porque eles são bem ofensivos. Gostei do mercado do Atlético até agora. Nota 7 mais ou menos. Se esses jogadores que vierem entregarem pelo menos o básico. E o Rivaldo, para mim, desses contratados, é o que vai sofrer mais pressão, porque ele vai substituir o Viveiros. E para substituir o cara que é artilheiro do Campeonato Brasileiro,
tem entregado com raça e vestido com raça a camisa 9. Eu acho que o Jorge Rivaldo vai ser o mais pressionado dentre esses jogadores. Bom, vamos falar das saídas. Bruninho, que já era certo que ia lá para a Rússia, e Julimar, que foi para o Krasnodar. Julimar, talvez eu também teria aceito. Vou ser bem sincero. Não sei o que. Ele vai fazer o pé de meia dele. O dinheiro que ele vai ganhar é muito bom. Talvez a proposta da vida dele veio agora. Teria aceito, teria ido. E não é mercenário, não é nada. Eu acho que o Julimar deixou as portas abertas aqui no Atlético para no futuro voltar. E aí? Dá a sua opinião sobre isso também. Bruninho já era certo. Esse talvez tenha trancado as portas com o Atlético. Talvez não volte nunca mais a vestir a camisa do Atlético. E agora vamos falar sobre o gramado que foi trocado. Porém, a obra lá da arquibancada móvel, o palco retrátil, sabe Deus o que é aquilo lá, ainda não está pronta. O gramado foi trocado. Talvez não fique pronta a obra completa até a volta dos jogos na arena. É uma modernização que, ser bem sincero, não sei se vai ser útil para o torcedor atleticano, mas sim para o funcionamento e a sustentabilidade da arena. Isso só o tempo dirá. Como diz o nosso presidente, o presidente do Atlético, Petralha, que para mim ele não é mais o presidente do Atlético, não me representa como torcedor. O tempo é o senhor da razão. E o tempo está provando que ele fez muito do Atlético, mas está com as suas atitudes queimando o filme, como diriam os antigos, agora. Principalmente não investindo em futebol, que é o nosso maior produto, é o nosso maior objetivo, é o futebol. Não é ganhar dinheiro, e sim torcer. Mas precisa de dinheiro? Precisa sim, mas o Atlético não pode ser usado como balcão de negócios, principalmente da família Petralha. Isso aí, uns pormenores que está acontecendo na diretoria do Atlético, onde tem briga com a filha do presidente, diretores entregando cargo, inclusive o Márcio Lara, porque picuinhas com a filha do presidente, que eu acho que no máximo é sócia do clube, mas tem uma autoridade imposta pelo nosso presidente, pelo Petralha, a ela, que não deveria ter. Essa é a minha opinião. Agora falando um pouco dos amistosos. Amistoso é mais pra mim, mais pra treinar, pra testar mesmo, soltar um pouco a musculatura, pois o time ficou muito tempo parado. Teve amistoso contra o Andraus, teve amistoso contra o Boca e teve amistoso contra o Bragantino. Contra o Andraus não tem como comparar, até porque as forças são muito diferentes. É muito disparei. A disparidade entre um elenco e o outro é muito grande. Então foi mais para entrosamento, testar, soltar um pouco a musculatura, voltar a ter um pouquinho de competitividade, que eu acho que não teve, mas foi bom. Já contra o Boca, um jogo um pouco mais pegado, porém o time testou algumas jogadas, alguns posicionamentos, mas talvez a expulsão do Santos tenha prejudicado um pouco os testes que o Papito queria fazer, mas também ajudou, porque jogar com jogador a menos e testar esse modo talvez seja bom até, porque expulsões acontecem a todo momento, principalmente no Brasileiro, e parece que principalmente com o Atlético, né, que a gente tem ficado com um jogador a menos muitas vezes desde o ano passado. Quanto o Bragantino, já achei um jogo um pouco mais, teve testes, mas um pouco mais moroso, talvez um time sem tanta aplicação assim. Segundo a Monique Vilela, disse que o Papito disse para ela que o treino no dia anterior foi mais pegado e tanto não era para cobrar tanto dos jogadores no jogo treino. Só Deus sabe se isso é o que realmente aconteceu. Mas jogo treino para mim resultado não importa, e sim é um jogo para testar, principalmente o jogo contra o Boca e contra o Bragantino, que são adversários um pouco melhores, que são adversários bons para testar jogadas, para testar posicionamento. Isso para mim é muito válido, mas muito válido mesmo. E aí? O que está show, principalmente do mercado do Atlético, e o que espera para o Atlético nesse último jogo do primeiro turno e os demais 19 jogos que ainda temos
precisando ainda fazer no mínimo 15 ou 16 pontos para nosso principal objetivo, que é se manter na Série A. O que vier depois, o que vier além disso, para nós é lucro. Estamos voltando da Série B, que não deveríamos ter caído se tivéssemos investido lá atrás, em 2024, em jogadores decentes para salvar e não tivesse aquela troca à torta direito de treinador, que principalmente aí eu coloco na diretoria a culpa, não só nos treinadores, não nos jogadores, mas a principal culpa é da diretoria, que deixou a bagunça da diretoria chegar até o campo. Estamos voltando numa Série B, precisamos nos afirmar novamente no cenário nacional para depois pensar em brigar por uma competição internacional e chegar no nosso sonho, que a gente tem o sonho sim de ser campeões da Libertadores. Qual atleticano não sonha nisso? Que sul-americano a gente já tem. Temos duas. E agora o nosso próximo passo é tentar ser campeão da América, campeão da Libertadores. Chegamos 2 vezes lá. Uma vez contra o São Paulo, que a gente foi garfado por não poder jogar na arena. A segunda vez tivemos um erro grotesco do Pedro Henrique. Não coloco só nele a culpa, coloco principalmente a culpa no Felipão de não ter escalado o time corretamente. Mas nosso sonho é ser campeão da Libertadores, sim. Pelo menos eu, como atleticano, tenho esse sonho. Mas diz aí o que achou principalmente do mercado e da troca do que tem acontecido nos bastidores do Atlético, se concorda ou não. Mas principalmente do mercado, gostou ou não? Aprova os jogadores que chegaram e se vai sentir falta de algum dos dois que saíram, Bruninho e Julimar. Para mim o Julimar vai fazer um pouco de falta lá no futuro, ou até mesmo agora, porque não temos um ponta reserva na altura do Julimar hoje. E aí? Diz aí, comenta, se inscreva no canal, deixa seu like, que ajuda muito a gente a continuar com o trabalho. E até mais. Valeu, fui!